Pastor, a Marli da Assembleia de Deus, ela quer saber, à luz da Bíblia, pena de morte, olho por olho, dente por dente, Deus é a favor? No Antigo Testamento, e acredito que ainda hoje, ele é a favor. Por exemplo, uma coisa que muita gente que lê a Bíblia ignora, é que no Antigo Testamento não havia cadeia, não havia prisões. Se alguém cometesse um crime dolosamente, a palavra dolosa significa intencionalmente, de propósito, ela seria morta, como diz o texto que ela mesma citou, olho por olho, dente por dente. Era a chamada lei do talião. E, além disso, existiam outros crimes que são apontados no livro de Levítico, que também eram passíveis de morte. Nós vemos um exemplo disso no capítulo 8 de João, quando uma mulher foi apanhada em adultério. Eles disseram para Jesus taxativamente: a lei ordena que tais mulheres sejam mortas. E realmente, a lei prescrevia que houvesse a morte do casal, tanto do adúltero como da adúltera. Só que na ocasião de João 8, levaram só a mulher à presença de Jesus. Quem blasfemasse do nome de Deus seria morto. Filho rebelde, como hoje existe muitos, seria levado perante as autoridades do povo, e os pais davam testemunhos: nosso filho é um filho rebelde. E ali, então, ele era morto. A transgressão do sábado também ocasionava morte. Agora, no povo de Israel, então, não havia cadeias. Se o pecado fosse tomado e fosse consciente, aquela pessoa era morta. Se ocasionalmente ocorresse um crime não desejado, um crime que não foi feito com propósito, mas uma imprudência, como acontece hoje com o motorista, uma negligência, então essa pessoa podia escapar para uma das 6 cidades chamadas cidades de refúgio. Ela podia ficar ali, recolhida, não podia sair da cidade sob nenhuma hipótese, até que o sumo sacerdote, que estava vivo na ocasião que ela correu para se esconder da pena na cidade, morresse. Se morresse, a pessoa então poderia sair. Mas enquanto o sumo sacerdote vivesse, se ela fosse apanhada fora da jurisdição dessas 6 cidades, os parentes da pessoa que fora morta, essas pessoas poderiam se vingar. Então hoje é uma situação que é muito controvertida. Nós temos opiniões favoráveis, opiniões contra, mas encontramos aqui em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo mostrando, capítulo 13 de Romanos, mostrando a razão da existência de autoridades. Romanos 13? 13:1. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque
ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz debalde à espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Agora, nos dias atuais, nós temos que abrir uma exceção. Isso é o que diz a Bíblia. Agora, existem muitos erros judiciários. E esses erros judiciários podem levar uma pessoa inocente à morte. Então, quantos casos, por exemplo, existem nos Estados Unidos de pessoas que estão no corredor da morte, cadeira elétrica ou uma injeção letal, sob uma acusação infundada por alguma confusão processual. E depois foi-se descobrir o certo. Aquela pessoa que foi morta era inocente. Foi-se descobrir o culpado. E agora? Então, tem esses casos ocorridos, até se conta que de 1893 a 1979, mais de 20 pessoas foram condenadas à morte e sua inocência foi provada depois. Algumas de pessoas que foram condenadas à morte foram salvas poucas horas antes da execução. Mas quantos inocentes são condenados à morte nos Estados Unidos e por questão de erros judiciários? Então, isso é a razão porque não se pratica em todos os países a pena de morte. E nós, então, apontamos essa situação que existia antigamente, no tempo da lei. Jesus veio e ele disse no capítulo 6 de Mateus, que lemos ali o chamado Sermão do Monte, e várias vezes encontramos Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos? E ele então citava uma conjunção adversativa. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Vamos ver o caso aqui de Mateus 5, versículo 38 em diante. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então aí está. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Então a lei dizia olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés. Agora Cristo está mostrando que deve haver condescendência, mas também não da forma como aqui no Brasil existe, todo mundo falando numa impunidade, que parece até um incentivo para o criminoso cometer penalidades, tipo de mortes, tão violentas que se tornam até bárbaras. E se a impunidade continuar, daqui uns anos mais, nós temos que ficar presos dentro de casa, porque os bandidos estão aí à solta, nessas facilidades da própria lei, cometendo todo tipo de maldade, de atrocidade, de barbaridade. Não vamos citar casos específicos, porque todos nós estamos a par dessas ocorrências que nos vêm ao conhecimento, que nos choca profundamente, mas é uma situação decorrente da impunidade que existe aqui no Brasil.